Em 1810, o comerciante inglês Peter Durandé registra a patente da conservação de alimentos em latas de ferro estanhado. A junção das duas técnicas, esterilização em latas herméticas, constituiu o princípio de uma nova epopeia industrial. No final do século XIX surgem no Algarve as fábricas de conservas de peixe. O modelo hermético de lacração das latas foi uma revolução na arte de conservar comida, pois a geladeira só foi inventada em 1876. No processo de conservação de alimentos em lata, um alimento como o peixe, que estragaria em poucas horas a uma temperatura de 25 graus Celsius, se mantém preservado por anos. Isso acontece porque a lacração hermética das latas retira todo o ar, eliminando a possibilidade de sobrevivência das bactérias. Assim, os únicos ingredientes são o peixe, o sal e o azeite. 1853 é a data atribuída à mais antiga fábrica de conservas de Portugal, ainda em Salmoura, a Ramires e Companhia Limitada, fundada em Vila Real de Santo Antônio, Algarve, tornando a Ramires na mais antiga produtora e exportadora de conservas em Portugal, na Europa e numa das mais antigas do mundo. Quer em Vila Real de Santo Antônio, quer em Olhão, ambas no Algarve, continuaram a aumentar o número de fábricas durante o segundo decênio do século XX. A este fato não foi estranho o aumento das importações do mercado francês, a abertura do mercado alemão, graças ao Tratado de Comércio com Portugal, em 1910, e o aumento do consumo de conservas durante a guerra. Em Vila Real de Santo Antônio localizava-se ainda a mais importante indústria de litografia do sul do país, cujas máquinas, como não podia deixar de ser, eram igualmente importadas de França e Alemanha. O arame de aço vinha da Alemanha. Pelo menos até a Primeira Grande Guerra, Lagos será o maior centro conserveiro algarvio, depois suplantado por Olhão. Naquele centro o arranque da indústria conserveira terá sido muito precoce, visto que em 1880 aqui se instalaram as primeiras conserveiras francesas, fugidas à crise da pesca da sardinha na Bretanha. Em 1889 abre as suas portas a empresa Aliança Fabril Lacobrigense Limitada. Em 1890, o número de fábricas eram de 4. Em janeiro de 1904, contabilizavam-se 8 fábricas de azeite e 3 de estivas, grades. Em 1905, o número de fábricas subia para 15, e em 1908, o seu número encontrava-se agora na dezena, com uma produção que oscilava entre 2 milhões e 2.500.000 quilogramas de peixe em latas. Em 1903, o conjunto de operários e de operárias nas fábricas de conservas deste centro alcançava 625. Em 1935, o número de operários do centro de Lagos em apenas 758, 138 homens e 620 mulheres. À exceção, obviamente, da principal matéria-prima, de algum azeite e do sal, as restantes eram todas importadas. Azeite de Itália e de Espanha, folha de Flandres de Inglaterra, arame da Alemanha e madeira para os barris da Áustria e Hungria. Predominava, essencialmente, o trabalho manual, salientando-se como equipamento industrial as caldeiras a vapor, utilizadas, quer para cozer o peixe, os secadores e as estufas. A jornada de trabalho era de sol a sol, geralmente com 2 horas de descanso no inverno e de 3 no verão, repartidas por 2 intervalos. Era a única indústria no Concelho de Lagos onde havia trabalho noturno. Este era organizado para as mulheres da seguinte forma: trabalhavam de noite mulheres, maiores e menores, sempre que houvesse peixe. Se o trabalho terminasse às 22 horas, não haveria descanso. Em caso contrário, as operárias iriam cear, das 22 às 23 horas, e regressariam ao trabalho até o concluir. Se no dia seguinte houvesse peixe, as mulheres voltariam para o trabalho. Todo o trabalho seria pago às horas.
As mulheres começavam a trabalhar nas fábricas aos 14 anos, e uma vez que o trabalho não estava regulamentado, as operárias eram chamadas através de um apito de sirene a qualquer hora do dia e da noite, dependendo da chegada do peixe. A afobação quando se ouvia soar a sirene era muita. As mulheres corriam para as fábricas para não lhes ser descontado as horas e terem trabalho para a jornada inteira. Uma antiga operária declarou: "Nós éramos chamadas pela sirene a avisar que tinha chegado o peixe à fábrica. Enquanto houvesse peixe tínhamos de trabalhar sempre, cheguei a trabalhar a noite inteira. Se fosse de noite e estivéssemos deitados, tínhamos de levantar e irmos trabalhar. Se assim não fosse havia um castigo, não se podia trabalhar no dia seguinte." Muitas operárias levavam os filhos ainda pequenos consigo pois não tinham ninguém para cuidar deles. Assim deixavam-nos numa divisão da fábrica, uma espécie de infantário vigiado por outras mulheres. Era uma vida dura, mas de extraordinária importância para a economia familiar. O resultado de um mercado inflacionado foi óbvio. Muitas conserveiras quebraram por falta de demanda. Outro motivo que dificultou a economia foi a regulamentação do governo português na época com taxas e tributos sobre os produtos. Por fim, ainda há o fato de que o consumo nacional sempre foi menor, não havendo demanda interna para sustentar a alta produção. Mesmo com o novo aumento na demanda em 1938, por causa da Segunda Guerra Mundial, somente 158 fábricas estavam funcionando. A maioria quebrou, acumulando enormes dívidas e demitindo centenas de funcionários. Após essa dura queda, a indústria de conservas de Portugal teve que se reinventar. Foi quando os produtores identificaram um novo mercado que apreciava conservas de qualidade, com mais sofisticação e sabor. Nas décadas anteriores, o produto era visto como uma comida rápida, simples e barata para alimentar tropas. Nas décadas seguintes, mesmo mantendo a técnica artesanal de produção, a qualidade melhorou muito. O grande diferencial foi a seletividade de ingredientes para resultar em conservas mais saborosas. A sofisticação fez de Portugal um país premiado por suas conservas. A cultura e a tradição da indústria de conservas de Portugal foram mantidas e prometem viver por muitos anos. Essa imagem mostra como eram as creches dentro das fábricas conserveiras. Esses depósitos que vemos agora no vídeo, é onde ficava armazenado o azeite, que era injetado na lata, já com o peixe dentro, principalmente sardinha. Só depois a lata era hermeticamente fechada. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal.